Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você, passando aqueles anseios já do programa 100. Antes de começar o programa, já quero mandar um abraço para o meu querido amigo Ricardo. O Ricardo me acompanha aí, todo o programa ele me manda um feedback. Ele é pai de uma grande amiga e eu recebo. Ricardo, muito obrigado por você estar nos acompanhando sempre. E o nosso programa tem essa intenção de trazer vários assuntos, né? Ou seja, assuntos variados da nossa região, e são pessoas que realmente vivem aqui em Santos e acabam fazendo história aqui. Eu tenho um cara que é amigo meu, eu tô com ele toda semana. Então vou lá cortar o cabelo, vou fazer a barba, o meu filho vem para ser atendido por ele. E às vezes o papel do barbeiro, ele tem uma importância muito grande na nossa vida, que trabalha muito. É aquele momento que a gente realmente para, relaxa um pouquinho, né? Fica ouvindo um som, vem aquela toalha quente na cara, você dá aquela relaxada, tal. E eu converso bastante com ele, admiro ele pelo coração que esse cara tem. Um cara muito bonzinho, acaba conquistando. Então ele fala que não tem clientes, ele tem amigos. Ele sempre arruma aquela vaga para a gente ir, né? Sempre arruma aquele jeitinho. E conversando com ele, nos últimos tempos ele tem se dedicado a um movimento chamado Legendários. E a gente tem ouvido falar muito disso. O que é o Legendários? A gente escuta um monte de besteira, né? A gente escuta um monte de coisa que não tem nada a ver. E eu resolvi convidá-lo para vir aqui bater um papo e ele veio. Ele é um cara que tem os horários marcados, horários fixos, e ele conseguiu vir aqui. O papo hoje é com meu querido amigo Anderson Silva Pereira. Ele é um legendário, ele atua aqui na nossa cidade numa barbearia muito gostosa, chamada Clube Man, fica ali em frente ao Supercentro. Então, quer dizer, eu me sinto muito à vontade de estar com ele. A gente não montou pauta, montou só para a gente tentar explicar o que ele faz hoje. Mas estou muito feliz por você ter vindo, velho. Muito obrigado. Você é meu amigo há muitos anos. E esse Legendários, pelo que eu tenho visto, te fez bem, não fez bem? Fez muito bem. Não fez bem? Algo, eu digo que tem o Anderson antes e o Anderson depois. Ah, então você sentiu alguma coisa muita coisa. Não que eu tinha um problema ou algo que não era legal, que me atrapalhava no meu atendimento lá no meu trabalho. Não, você sabe disso. Mas era algo que tem o Anderson antes e o depois, que eu digo que é um ser humano melhor, Sim. Um pai melhor, Sim. Um amigo melhor, estar ali com pessoas. Até no meu atendimento eu acho que melhorou. Com certeza o seu atendimento, Anderson, sempre foi muito bom. Tanto é que é difícil marcar horário contigo lá. Eu vou mandar já um abraço pro Cauê, pro Luan, o Josimar, o Ciro, quem mais? O Caio e o Juninho. A gente não tá falando que vocês não são bons, mas o Anderson, vocês sabem que acaba, né, ocupando um espaço ali. De novo, a Clube Man, ela já existe aqui em Santos, vai fazer 10 anos, né? 9 anos. 9 anos. Quem trouxe essa marca para cá foi o Fábio Araújo. Isso. E convidou o Vitor Rosa e o Marcos Rosa para virem juntos. Você tá vendo que a gente combinou certinho. Isso mesmo. Já tem 3 em Santos, 2 em São Vicente, uma em Praia Grande, agora abriu uma no Guarujá. Tem no Guarujá? No Guarujá tem faz tempo. Tem. Já tem um tempo. Tem 3 em Santos, 2 em São Vicente, uma na Praia Grande e uma no Guarujá. Isso. Uma em São Paulo e uma no interior de São Paulo. Show. Então, que são deles. E 12 no Rio de Janeiro. 12? São 22 unidades. Que legal. Muitas lojas. Veio do Rio? Veio do Rio de Janeiro. Em 2014, o Rodrigo abriu a marca e depois entrou o Fábio, que trouxeram ela para São Paulo. Vamos começar desde o início para a gente entender. Muita coisa. Para a gente entender essa história. Muita coisa. Anderson, por que você foi escolher ser barbeiro? Eu tive um momento de transição ali, quando eu tive algum problema da minha separação. Uhum. E aí foi aquele momento de transição. E naquele momento, meu irmão cabeleireiro, de família, Tá. E aí eu tinha um sonho também de trabalhar na área. Só que eu nunca tinha aquela, vou, não vou. Aí eu falei, não, agora eu vou. E aí foi esse momento que foi a chave de virada. Comecei no feminino, trabalhei nos salões. Eu não sabia. Trabalhei com as mulheres.
Só que a própria cabeleireira da onde eu trabalhava, ela falou, você tem um dom para trabalhar com o público masculino. O teu atendimento com os homens flui muito melhor, é mais leve. Eu, quando ia atender o feminino, eu atendi ok. Só que eu não conseguia ter aquela desenvoltura, né, do cabeleireiro mesmo. Eu não tinha aquele trato. Eu era um pouco rústico, vamos dizer assim. Rústico. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha, o nome dela é Brenda. Quantos anos ela tem? Ela está com 21 anos. Poxa, que mora legal. em Limeira. É minha princesa. Por isso que você vai lá para Limeira. Por isso que eu vou para Limeira. Então a Brenda mora lá. Mora lá. Faz faculdade lá, está na Unicamp. Está terminando. Legal, muito legal. Terminando ela faz administração e já tá acabando. Um beijo, Brenda, um beijo, Keila, um beijo a todos ali. Muito legal, né? Você tá vendo que quando a gente traz a pessoa para perto, a gente fica conhecendo um pouquinho mais. De novo, é um atendimento muito legal. Nós não estamos fazendo propaganda do salão, não é isso. É o barbeiro que eu vou. Então, toda quarta-feira ou quinta, eu vou lá para ele dar um trato aqui na barba, tentar cortar o cabelo que sobrou. E aí eu fiquei sabendo, conversando com ele fala muito, está sempre ali antenado do que está acontecendo na política, no Santos, enfim. E a gente começou a falar dos legendários. Quando eu comecei a olhar legendários, fala um monte de besteira. Que é um monte de homem que sobe a montanha, vai na montanha, um monte de cara. E aí a gente conversou mais sobre o assunto, você tentou falar para mim o que foi. Pelo que eu vi, pelo que eu li, é a busca da transformação de homens, família e comunidade. Exatamente. Então, são homens que vão tentar se autoconhecer. Se eu estiver errado, você corrige. Não está errado. E traz benefício para quem? Para ele, para a família e para a comunidade como um todo. Para a sociedade em geral. Falei certo? É corretíssimo. Então, a gente trazendo o assunto aqui fica muito mais fácil. Me explica o que é, então. Esse movimento ele foi criado há 10 anos atrás, né? Pelo Chap Putz, é o fundador. Ele, com os amigos ali, ele subiu a montanha com 109 amigos e ele foi em busca de conversar com Deus. O que nós precisamos melhorar na sociedade quanto homens? Não é um movimento para você ser mais macho, mais másculo. É um movimento que até o homem volta chorando mais. Ele volta mais sensível. Ele volta pensando mais nos problemas que ele acarreta para dentro da casa dele, para dentro da família dele, para dentro da vida dele. Como ser um melhor pai, como direcionar o filho no caminho e ser um excelente esposo, que é o que falta no mundo de hoje. Meu, é uma coisa sensacional, porque a gente nunca tem tempo, Anderson, de parar e fazer uma autoanálise. Exatamente. Será que eu estou indo pelo caminho certo ou não? Hoje eu li uma coisa muito legal. Se você pegar um trem errado, desça na estação mais próximo, porque é mais fácil de voltar aonde você errou. E eu não estou falando sobre trens. Legal isso, Exatamente né? Isso. Legal isso, né? Então, assim, a gente sabe que a gente pode ter várias falhas na vida. Às vezes, a gente acaba descontando em pessoas erradas. Então, é muito bom, às vezes, você parar, fazer essa autorreflexão, porque a saúde mental mata pessoas. Você sabe que mata pessoas. Se você quiser se matar, você se mata com a tua cabecinha. Você começa a pensar coisas não muito boas, e isso vai piorando, piorando, piorando. Então, pelo que eu estou vendo, é assim, ele tem alguma vertente cristã, católica, alguma coisa assim do gênero ou não? Então, o Legendários é voltado para todo tipo de homem. Só, lá o católico pode subir, o cristão pode subir, o evangélico... Todas essas pessoas que creem na palavra de Deus, que creem em Jesus, ela está livre, ela pode subir. E eu digo que todos estão livres, então todos são convidados para subir a montanha. Lá, aí você vai ter aquela experiência, né? Que essa experiência só lá você vai poder... Que você não vai falar nada, eu já sei que você não vai falar nada, isso eu já sei que você vai falar. Mas como autoconhecimento... Então, junta um bando de cara, marca o dia, sobe a montanha. Que montanha? Aonde é? A gente também não pode falar o local da montanha, mas existe um link dos Legendários
lá você vai acessar. Então tem São Paulo, tem Curitiba, já se espalhou pelo Brasil inteiro. Ah, eu não quero subir aqui no Brasil, pode subir fora do Brasil também. Ela Eu está lembro quando você espalhada pelo foi, mundo. Anderson, pela primeira vez. Lembra que você estava ansioso? Eu lembro que você estava Tava. muito ansioso. Eu estava muito preocupado. Que você falou, eu vou subir, vou ficar lá, não sei o que vai rolar. Mas aí você fica onde? Numa casa? Não. Como não? Não era uma casa. Não. A gente vai para uma montanha, existe um equipamento e quando você se inscreve, existe uma lista. E eles deixam bem claro, siga a lista. É a única coisa. Se você for procurar eles, pedir informação para eles, eles não vão te falar nada. Siga a lista. Siga a lista. Só isso. Siga a lista. Tudo que você vai precisar tá na Tudo lista. que você vai precisar na montanha tá na lista. Então você vai lá, você compra uma mochila, uma mochila, uma barraca. 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 Então o primeiro ponto que você vai ver que você não vai dormir num hotel é a barraca. Então aí você já fala, pô, eu vou dar uma sofrida. Porque não tem chuveiro quente, não tem carpete, né? Não tem nada. Tem carpete, não tem ar-condicionado, não tem serviço de quarto. Não tem também. Café da manhã também não tem. Café da manhã. Não tem. E aí você fica lá na montanha seguindo orientações do pessoal que já faz parte. Exatamente. Você vai lá e aí você vai receber instruções, você vai ter aquele momento ali que você vai aprendendo com cada momento ali como você se descobrir, como você se encontrar na sociedade, como você ser um ser humano melhor, porque eu vejo que o mundo hoje ele caminha para um mundo perdido. O homem não consegue mais se identificar como um homem, ele perde a essência, ele vai perdendo as coisas que lá no passado nossos pais ensinavam, e a gente vai se tornando uma sociedade fraca, um homem fraco, um homem sem posicionamento. Aí a mulher toma atitude de tudo, ela toma conta da casa, ela toma conta dos filhos, e o marido lá no celular, preocupado com outras coisas, e fala muito da masculinidade no sentido de que o homem hoje ele não se preocupa com nada, né? Ele deixa a responsabilidade para dentro de casa, e aí ele não toma a atitude de homem com filho, e aí a gente vai, e aí o caos se manifesta dentro da casa dele e depois ele se espalha para a sociedade. Ele veio treinadinho, né, gente? Eu pensei que fosse arrancar aqui alguma coisa, eu comecei a dar corda para ele, vai, sobe a montanha, e aí vai receber instruções, veio treinadinho. Segura aí que eu volto já que eu vou arrancar alguma coisa desse cara, eu vou. Pera aí. Muito bom. Olá, estamos de volta aqui com o Papeando com o Carlão pela TV Cultura Litoral. Sempre um prazer estar com você. Eu não falei no início, agora eu vou falar. Pela TV aberta, canal 48, pela Vivo, canal 518, pela Claro e pela NET, canal 522. Estou batendo um papo muito legal com o meu querido amigão Anderson Silva Pereira. O Anderson, ele atua aqui na nossa região como barbeiro, lá na Clube Men ali do Supercentro, e ele entrou para um movimento chamado Legendários. A gente está falando exatamente disso. Você entrou a convite do Marco Serra, não foi isso que a gente estava falando? E do Fábio Rodrigues. O cara que fundou isso tudo, você conheceu ele também ou não? Eu conheci em fevereiro agora, na Montanha dos Barbeiros. Foi um evento feito, uma montanha feita especificamente para barbeiros. É a primeira vez que eles criaram algo específico, sendo para uma profissão. E nessa montanha eu acabei conhecendo o fundador do Legendários. Muito legal Foi uma experiência maravilhosa. Então, e assim, quando a gente fala de atendimento ao próximo, seja na saúde, seja aonde for, a gente fala de humanização. Se você não gosta de pessoas, vá construir pontes, porque a humanização já tem que estar intrínseca. Se você não gosta de pessoas, não vá trabalhar na saúde, não vai ser barbeiro. Apesar que hoje o homem tem uma pitada mais de estética que não tinha antes, não é isso? Hoje... Ontem eu fui lá
Fui lá, tava com uns negócio de sol, aí ele pegou uma massa com uma areia, passou aqui na minha cara. Antigamente não tinha isso. Não, antigamente o homem não aceitava Não isso, aceitava isso. né? Era algo feminino, algo Sim, que sim. mexia com a masculinidade dele, né? Mas vai E o mexer em homem quê? hoje descobriu que, na verdade, se cuidar faz bem, Exatamente. né? Se cuidar faz bem, procurar algo para melhorar a autoestima dele. E o visual dele não vai diminuir a masculinidade dele de jeito nenhum. Ele vai até tá melhorando, a esposa vai estar ficando mais contente. A autoestima. A autoestima dele, né? Ele Isso. sai do salão melhor, mais feliz. Eu falo que vou copiar uma frase do Silvio Santos, Uhum. que ele falava que o botox masculino é a barbearia. Acaba sendo, né, cara? Acaba sendo. Porque a gente vai lá, bate o papo. Eu assim, vou 1 hora por semana, eu vou no barbeiro. Você marca médico, você dá cambé. No barbeiro você não dá. Não, no barbeiro Não tá é lá. verdade? Eu chego na hora, se eu atrasar, aviso. Vou atrasar 5 minutos. Tá? Mas é que você... Cara, é um momento em que você está se cuidando, né? Tá dando um tapinha ali para ficar mais ou menos bom. E é um momento que você acaba relaxando. Por isso que você, às vezes, está ali junto comigo e fala: ai, que música, né? Podia mudar essa música. Não é? Não é? Podia colocar uma música mais relaxante para ficar Então, mais à o pessoal vontade. fica aqui falando alto, podia falar mais baixo, não é? Então, Exatamente. a gente se sente muito bem. De novo, a humanização do atendimento é o sucesso desse cara. Não é que ele está humanizado agora, ele sempre foi. Por isso que acaba tendo o sucesso de falar, conversar, saber conduzir, atender verde e amarelo, atende vermelho, atende azul, atende verde, atende roxo, atende todo mundo igual, sem expressar muito aquilo que ele acha, ouvindo mais, falando menos e acabando dando aquela atenção ou esse olhar humanizado. Vou voltar para o Legendários. Sobe a montanha, desce a montanha, siga a lista, Siga a lista, falar. dispute o caminho. Qual foi o primeiro lugar que você foi? Você pode falar ou não? O primeiro lugar que eu fui convidado pelo Marcos, né, e pelo Fábio. Pelo Dr. Marcos Serra, neuro, né? Isso, neurocirurgião daqui de Santos. É um excelente profissional. Sim. Eu amo e admiro o Marcos. E ele te chamou nessa? Ele me jogou na roubada, vamos dizer assim. Aí tu foi. Eu fui, e quando eu cheguei lá, eu fui para Curitiba. Ah, tá. Ele me jogou lá em Curitiba. Aí você foi junto? Eu fui para Curitiba, não, ele não foi. Eu não foi? Não, ele colocou 3 pessoas, eu mais um profissional que trabalhava com ele, e um outro rapaz que também prestava serviço para ele, e fomos nós 3. Ele acabou falando, vamos. Aí o cara me falou, não, vamos de carona. Eu fui de carona para Curitiba. Chegando lá, a gente esperou o horário do check-in. Chegamos no check-in. Quando eu cheguei no check-in. No check-in da montanha. No check-in da montanha. Aí eu olhei e falei, vai, continua. O que é isso daqui? Porque eu não tinha informação. Entendi. Eu não tinha essa informação que as pessoas têm hoje, tá. Né? Que é um movimento, tá até um movimento hypado. Eu não sabia de nada. Eu sabia que era um movimento, enfim, Legendários. Eu olhei a cor da camisa, falei, nossa, legal, gostei disso daí. Eu acho que tem a ver com alguma coisa de exército, não entendi muito bem. Sobrevivência, não foi? Sobrevivência, que você falou pra mim, sobrevivência na selva. É uma competição, isso, e eu sou super competidor, sim, tá, gosto. Claro. Falei, vou lá, vou competir. Isso aí. E eu vou ganhar. Vai, com certeza. Vou ganhar. Com certeza. Aí você foi. Eu fui. Cheguei lá. Você não abre nada, né? Tá difícil. Chegou lá, fez o check-in na montanha. Lá, fiz o check-in na montanha e não tinha nada do que eu imaginava. Não. No princípio, eu olhei aqueles homens, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Nem cliente para a barbearia. Não tem cliente, tudo de fora, não conhecia ninguém. E enfim, aí eu falo que o estreito chegou. Falei, pronto. Mas como o Anderson é competidor, falei, vamos terminar. Vamos até o final. Vamos até o final. E eu fui passando por aquele processo. As fases. Aí morrendo de medo, mas incrivelmente. Eu comecei a ver coisas que começaram a falar comigo, começaram a eu ter um contato ali
toda hora que falava desfrute o caminho, Entendi. e eu estava no meio da mata, eu estava perto de cachoeira, próximo de lugares muito lindos. E eu, como a nossa vida é corrida, eu não conseguia desfrutar essas coisas simples da vida. E naquele momento eu comecei a entender que o menos era mais na vida de qualquer ser humano. Faz sentido. E eu olhava e falava, poxa, é isso daqui que eu estou perdendo da minha vida. Eu perco momentos. Depois que de 2022, 2018, que entrou o X2 na vida de todo mundo, sim. né, que o Reels do Instagram ele diminuiu e o mundo foi diminuindo, o nosso tempo foi se diminuindo, nós deixamos de perceber a vida e de perceber pessoas, perceber a sua esposa, perceber o seu filho, perceber os seus pais, e aí quando falta alguém a gente fala, poxa, já foi e já agora? foi e agora. Voltar, eu não Anderson. tenho mais como voltar. E eu comecei a me entender como ser humano, o propósito de Deus ali naquele momento, que Deus tinha um projeto, tinha um trabalho, como ele tem comigo, como ele tem com os telespectadores, Claro. com todos. Só que a gente não consegue entender. A montanha, ela exatamente fez esse divisor de águas na minha vida, que era me encontrar o propósito, encontrar o destino e aquilo que eu nunca imaginava. E eu me vi, eu tive, as pessoas falam assim, eu tive um encontro com Deus, eu tive um momento especial ali com o próprio Criador, que não sei se as pessoas falam que é sobrenatural ou não é. Não, mas cada um enxerga de um jeito. Mas cada um enxerga de um jeito. Eu tive um momento de Deus falar grandemente no meu coração. Filho, eu te amo, me segue, vem comigo e eu vou cuidar de você. É muito legal, né? E eu estava realmente um momento complicado, mesmo ali na barbearia, tratando todo mundo muito bem. Eu fazia vários vídeos nas redes sociais, falando de autoestima, disso, daquilo, mas realmente, quando eu falava daquela autoestima, era eu que estava precisando daquilo. Eu dava recado para as pessoas na internet. Mas era para você. Mas era para mim. Entendi. Até com uma frase que a gente já conversou anos atrás, que a gente conversa realmente, é meu amigo mesmo. Isso tem muitos anos. Uma coisa é decepção. Ele estava muito decepcionado com as pessoas. Exatamente. Onde você ajuda. Me desculpa Exatamente. de falar isso, mas eu tenho a liberdade. Tem a liberdade. Então, de ajudar as pessoas, trazer as pessoas para perto e o cara se decepcionar com pessoas próximas. Então, o cara ali já trabalha em pé, trabalha o dia inteiro, atende 10, 15 pessoas por dia, em pé ali. 20. 20. Ele tinha que manter a carinha, dando risadinha, pegando a toalha quente e ver se tá bom pro senhor, e manter essa aparência. Isso mata o cara. Mata. Quando você fala que você foi para um lugar e você começou a enxergar esse lugar de uma outra forma, quer ver como é simples? Dá um rolê na cidade, você que dirige muito, dá um rolê na cidade no banco do passageiro. Você vai falar, nossa, não tinha visto isso aqui. Nossa, não tinha reparado nisso aqui. Às vezes as coisas estão mais perto da gente do que a gente pensa. E tanto que a gente busca o quê, meu irmão? Às vezes o que você busca está dentro de você. E esse momento de reflexão, de fazer o check-in na montanha, siga a lista e estar junto, serve para você enxergar coisas que você não via antes. Desceu da montanha um outro cara, recebe um número, você faz um curso, é o quê? Você desce da montanha, quando você termina lá a tua responsabilidade da montanha, você recebe uma farda. Ele não fala, né, cara? Eu ficava instigando, ele não fala. Você recebe a camisa laranja. Você recebe a farda, a camisa laranja. Isso daqui é quando você serve, né? Então aí que você serve, aí você já tem serviço. Você recebe um boné. Me desculpe, eu não estou com boné que vem com número, né? Que é o legendário. Existe um número. Então mundial. Hoje... Mundial. Não existe número repetido. O meu número é 64991. É o Anderson Legendário 64991. O Instagram do Anderson é @AndersonLegendário013. Anderson, tudo junto, Legendário013. Quem puder seguir, acompanhar. O Anderson é uma pessoa muito legal e de contato muito fácil. De novo, tá ali no Clube Man, em frente ao Supercentro.
chega por volta de 9 horas, vai embora por volta de 7h30, depende, às 8 horas, até não sei, às vezes fica mais. É importante a gente enxergar ele como um cara que atende a gente e que se abriu para esse movimento novo chamado Legendários. A gente quis falar exatamente disso para poder informar todo mundo a verdade, o que pode mudar na sua vida. Às vezes, quem ele falou muito bem, a busca que a gente tanto procura e que não sabe o que, está dentro de nós. Você desceu um outro cara, com certeza. Desci uma pessoa melhor, eu Mudou acredito. tudo, Anderson, Muda trabalho, tudo, muda no trabalho, muda autocuidado. Autocuidado muda com algo que eu tinha muito pertinente na minha vida. Eu tenho dificuldades em falar não. Sim. Né? Eu falo sim para todo mundo. Pra todo mundo. E eu descobri que o não é mais importante do que você falar sim para todo mundo. Que o não tem problema. Não. O não tem problema. Não tem aquela frase, o não eu já tenho? O não eu já tenho. E eu tinha medo de falar não, e depois que eu descobri que o não é necessário, não tem problema. E não importa o que a pessoa pensa, o importa que está aqui. Exatamente. Importa que está aqui. Não, o Anderson não é tão legal assim. Não. Eu tinha medo disso. Não, ele não é tão legal. Né? E aí depois você descobre que é exatamente sobre aceitação. E não adianta, Anderson, você falar um monte de sim com sentido de não. Você fala o sim e você não quer falar o sim, e aí você se decepciona com você mesmo. A pessoa tá lá feliz da vida, consegui mais alguma coisa, tirei mais algum proveito. Você tá vendo? Você tá vendo o negócio da decepção? Anderson, quanto mais eu te conheço, mais eu gosto de você. Parabéns, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que agradeço. Isso abre a cabeça de muita gente que tá falando um monte de besteira aí. Obrigado, estive lá ontem, semana que vem estou lá de novo, dá a mão para mim. Deus te proteja todos os dias, muito legal. Você vai subir a montanha? Já tem algum check-in marcado? Já tem, eu vou subir dia 12 na Montanha dos Barbeiros, dia 12 de junho. Siga a lista. Ele vai, logo vou trazer ele aqui. Quando ele subir 10 montanhas, eu trago ele aqui. Isso mesmo. Gente, para você que nos assiste, nos acompanha, para o seu Ricardo de novo. Seu Ricardo, um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau.